Você já imaginou descobrir a pior traição da sua vida na véspera de Natal? Eu descobri. E o que fiz depois disso mudou tudo para sempre. Meu nome é Sandra Lima, tenho 60 anos e moro em Vitória, Espírito Santo. Durante 35 anos construí uma vida ao lado de Alberto Lima, meu marido de 52 anos. Trabalhei como professora por 3 décadas, acordando às 5 da manhã para dar aulas em 2 escolas diferentes. Cada centavo que ganhei foi investido na nossa família, na educação do nosso filho Rafael e na construção do nosso patrimônio. Sacrifiquei promoções, viagens com amigas e até tratamentos de saúde para garantir que nada faltasse em casa. Alberto sempre foi um homem charmoso, daqueles que sabem exatamente o que dizer para conquistar as pessoas. Trabalha como gerente de vendas e ganha bem, mas foi com meu dinheiro que compramos nossa casa na Praia do Canto. Um apartamento que hoje vale mais de 800 mil reais. Foram 250 mil reais da minha herança que deram a entrada, enquanto Alberto pagava as prestações com seu salário. A véspera de Natal de 2024 estava perfeita. Ou pelo menos era o que eu pensava. A árvore enfeitada com as mesmas decorações que usávamos há anos. O peru assando no forno. A mesa posta com a louça que ganhei da minha mãe. Rafael chegaria com Juliana, sua esposa há 5 anos, para nossa tradicional ceia em família. Juliana sempre foi educada comigo, daquele jeito formal que nunca me permitiu criar intimidade real com ela. Cabelos longos e lisos, corpo escultural mantido com personal trainer 3 vezes por semana, sempre vestida com roupas de marca. Por volta das 6 da tarde, ouvi o barulho da chave na porta. Rafael entraria mais tarde por causa de uma reunião de última hora no escritório onde trabalha como advogado. Juliana chegou sozinha, com aquele sorriso perfeito que exibia nas redes sociais. "Sogra, vim adiantar para ajudar na ceia", disse ela, me abraçando com um perfume caro que invadiu minha sala. Alberto estava no escritório resolvendo uns documentos, ou era isso que ele havia dito. Pedi para Juliana se sentir em casa enquanto eu terminava de preparar as rabanadas. Ela disse que ia se trocar no quarto de hóspedes porque tinha suado no trânsito. Achei estranho, mas não questionei. Meia hora depois, fui buscar toalhas limpas no armário do corredor. O quarto de hóspedes ficava no fim do corredor, com a porta que costumava ranger quando aberta. Enquanto me aproximava, ouvi vozes abafadas, risos baixos, o tipo de riso que carrega intimidade. Minha mão tremeu ao tocar na maçaneta. Abri a porta lentamente e o que vi destruiu 35 anos da minha vida em um único segundo. Alberto e Juliana estavam juntos na cama. Meu marido, minha nora, na minha casa, na véspera do Natal. Eles nem perceberam minha presença inicialmente, entrelaçados como amantes que se conhecem há muito tempo. Isso não era um deslize de momento. Era algo construído, planejado, profundo. Fechei a porta em silêncio, com o coração explodindo no peito. Minhas pernas bambearam, mas não caí. Apoiei-me na parede do corredor e respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. A dor era física, como se alguém tivesse aberto meu peito com as mãos. Voltei para a cozinha em piloto automático. Terminei as rabanadas. Coloquei a farofa no forno. Arrumei as taças de cristal que guardava para ocasiões especiais. E então, olhando para aquelas taças brilhando sob a luz da cozinha, tive uma ideia. Fui até o armário de remédios no meu quarto. Lá estava o frasco de laxante que meu médico havia receitado meses atrás para minha prisão de ventre crônica. Um laxante potente, daqueles que vêm com avisos em letras vermelhas na bula. Voltei para a cozinha e separei uma garrafa especial de vinho tinto, um chateau francês que Alberto havia ganhado de presente de um cliente e guardava para uma ocasião especial. Abri a garrafa cuidadosamente e despejei uma dose generosa do laxante, misturando bem. Rafael chegou às 8 em ponto. Alberto e Juliana surgiram da área dos quartos, arrumados e sorridentes, como se nada tivesse acontecido. Meu filho me abraçou e elogiou o cheiro da ceia. Eu sorri. Sorri como havia sorrido nos últimos 35 anos, escondendo dores e engolindo decepções. Sentamos à mesa, servi o jantar normalmente, cada prato preparado com o cuidado de sempre. E então, levantei-me com a garrafa especial na mão. "Quero fazer um brinde", anunciei, servindo o vinho nas taças. "Este vinho é para 2 pessoas muito especiais." Alberto e Juliana trocaram um olhar rápido, quase imperceptível.
Eles beberam felizes, sem imaginar o que eu havia colocado naquele líquido vermelho como sangue. E eu bebi água. Se você está gostando dessa história e quer saber o que aconteceu depois desse brinde fatídico, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Vamos juntos nessa jornada. A ceia transcorreu em uma normalidade perturbadora. Rafael contava animado sobre um caso importante que havia ganhado no escritório, um processo trabalhista que rendeu 150 mil reais de honorários. Meu filho sempre foi dedicado, formado em Direito pela UFES com honras, construindo sua carreira com o mesmo empenho que vi em mim mesma décadas atrás. Alberto fingia interesse, fazendo aqueles comentários vagos de quem não está realmente prestando atenção. Seus olhos, no entanto, não paravam de buscar Juliana do outro lado da mesa. Pequenos olhares que eles pensavam ser discretos, sorrisos contidos, a cumplicidade de quem compartilha um segredo sujo. Juliana comia delicadamente, cortando o peru em pedaços minúsculos, sempre preocupada com as calorias. Ela havia me contado uma vez que gastava 2.500 reais por mês com academia, nutricionista e procedimentos estéticos. Dinheiro do meu filho, trabalhado com suor e noites em claro estudando processos. Observei cada movimento deles com uma clareza cruel que a traição proporciona. Como nunca tinha percebido antes. Os sinais sempre estiveram lá. As viagens de negócios de Alberto que coincidiam com os dias em que Rafael ficava no escritório até tarde. As mensagens no celular que ele escondia. A maneira como Juliana sempre arrumava desculpas para aparecer em casa quando Rafael não estava. 30 minutos após o brinde, Alberto começou a suar frio. Limpou a testa com o guardanapo pela terceira vez. Você está bem, amor? Perguntei com uma doçura venenosa. Deve ser o calor da cozinha. Ele respondeu aflito. Acho que comi demais. Juliana também começou a se mexer desconfortável na cadeira. Suas bochechas, sempre perfeitamente maquiadas, tinham um tom pálido preocupante. Sogra, posso usar o banheiro? Ela perguntou, já se levantando rapidamente. Claro, minha filha. Você conhece o caminho. Rafael olhou para a esposa com preocupação genuína. Meu filho, tão inteligente para processos jurídicos, tão cego para a traição acontecendo debaixo do seu nariz. Juliana praticamente correu para o banheiro. 2 minutos depois, Alberto também se levantou segurando a barriga. Com licença, ele murmurou, indo para o banheiro da suíte. Rafael e eu ficamos sozinhos na mesa. Meu filho me olhou com aquele carinho que sempre teve. O mesmo menino que eu embalava nos braços após longas jornadas de trabalho. Mãe, a ceia estava maravilhosa como sempre, disse ele, segurando minha mão. Você é incrível. Papai tem muita sorte. Cada palavra era uma facada no meu peito. Meu filho não sabia que a mulher dele e o pai dele estavam me traindo. Não sabia que o casamento perfeito que ele admirava era uma mentira construída sobre 35 anos de dedicação unilateral. Obrigada, meu amor, respondi, apertando sua mão. Você também me torna muito feliz. Os minutos se arrastavam. Alberto não voltava do banheiro. Juliana também não. Ouvia a descarga sendo acionada repetidas vezes, gemidos abafados de desconforto. Rafael começou a ficar preocupado. Ju está demorando muito, disse, levantando-se para ir até ela. Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Alberto. Sandra, me ajuda. Estou passando muito mal. Ignorei a mensagem. Peguei meu copo de água e bebi lentamente, saboreando cada gota enquanto ouvia os sons de sofrimento vindos dos banheiros. Rafael bateu na porta do banheiro social. Ju, amor, você está bem? Não estou bem. A voz dela saiu fraca, desesperada. Acho que foi algo que comi. Estou com uma diarreia horrível. Alberto saiu do banheiro da suíte cambaleando, o rosto verde, suor escorrendo pela testa. Ele me olhou com uma mistura de raiva e súplica. O que você fez? Sussurrou, baixo o suficiente para Rafael não ouvir. Sorri. Um sorriso pequeno, controlado, letal. Servi um brinde especial, lembra? Para pessoas especiais. Seus olhos se arregalaram em compreensão. Ele sabia. Sabia que eu tinha visto. Sabia que aquilo era vingança. Rafael apareceu, apoiando Juliana, que mal conseguia andar. Ela estava visivelmente devastada, o cabelo grudado no rosto suado.
a maquiagem borrada. Mãe, acho que vamos ter que ir embora, Rafael disse, preocupado. Ju está muito mal. Papai também parece doente. Que pena, respondi, levantando-me para abraçar meu filho. Deve ter sido algo no restaurante onde vocês almoçaram. Espero que melhorem logo. Ajudei Rafael a levar Juliana até o carro. Alberto foi cambaleando atrás, segurando as paredes para não cair. A cada passo dele, eu sentia uma satisfação amarga crescendo no meu peito. Antes de entrar no carro, Juliana me olhou. E naquele olhar, eu vi que ela também sabia. Sabia que eu tinha descoberto. Sabia que aquilo era punição. Feliz Natal, sogra, ela murmurou, antes de Rafael fechar a porta do carro. Feliz Natal, Juliana. Feliz Natal. Voltei para casa. A mesa ainda estava posta, os restos da ceia espalhados pelos pratos. Sentei-me na cabeceira, no lugar que sempre foi meu, e olhei para a cadeira vazia ao meu lado, onde Alberto costumava sentar. 35 anos. 250 mil tulares da minha herança na entrada da casa. Incontáveis madrugadas preparando aulas e corrigindo provas para complementar a renda. Meus sonhos engavetados para construir os sonhos dele. E essa era a minha recompensa. Meu celular tocou. Alberto. Atendi. Sandra, pelo amor de Deus, o que você colocou naquele vinho? Estou me borrando inteiro. Laxante, respondi calmamente. Uma dose bem generosa. Considere isso um aperitivo do que está por vir. Desliguei o telefone. A vingança tinha apenas começado. Dormi profundamente naquela noite. Pela primeira vez em meses, não acordei no meio da madrugada, com aquela angústia inexplicável no peito que agora fazia todo sentido. Meu corpo sabia da traição antes da minha mente aceitar a verdade. Acordei às 6 da manhã, como sempre fiz durante 30 anos de carreira docente. Mesmo aposentada há 2 anos, meu relógio biológico continuava rigoroso. Preparei meu café, sentei-me na varanda e assisti o sol nascer sobre a praia do Canto. A vista que ajudei a pagar, no apartamento que ajudei a comprar, na vida que construí com minhas próprias mãos. O celular começou a tocar às 7h30. Alberto. Ignorei. Tocou novamente. Ignorei de novo. Na terceira tentativa, atendi. Sandra! A voz dele saiu desesperada. Estou no hospital. Hospital? Fingi surpresa. O que aconteceu? Como assim o que aconteceu? Você sabe muito bem. Passei a noite inteira vomitando e com diarreia. Os médicos disseram que foi intoxicação alimentar severa. Que estranho, respondi, tomando um gole do meu café. Eu comi a mesma comida e estou perfeitamente bem. Sandra, precisamos conversar. Eu sei que você viu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, a confirmação em voz alta. A admissão da traição. Viu o que, Alberto? Não finge que não sabe. Você viu eu e Juliana. Ah, sim, vi vocês no quarto de hóspedes, na minha casa, na véspera de Natal, com a nora do nosso filho. Ele começou a gaguejar, procurando palavras que não existem para justificar o injustificável. Foi um erro, um momento de fraqueza. Sandra, são 35 anos juntos. Você não pode jogar tudo fora por causa de um deslize. Ri, uma risada amarga que saiu do fundo da minha alma ferida. Um deslize? Alberto, vocês estavam confortáveis demais, íntimos demais. Isso não foi um deslize. Isso é um caso. Há quanto tempo? O silêncio dele foi a resposta. Há quanto tempo, Alberto? 2 anos, ele murmurou. 2 anos. O tempo exato da minha aposentadoria. Enquanto eu finalmente descansava depois de décadas de trabalho árduo, meu marido construía uma vida paralela com minha nora. E o Rafael? Você pensou no seu filho uma única vez? É complicado, Sandra. Você não entende. Não entendo? Explica então. Me ajuda a entender como um homem trai a esposa com a mulher do próprio filho. Juliana, ela me entende de um jeito que você nunca entendeu. Ela é jovem, vibrante. Você ficou velha, Sandra. Ficou amarga. Só reclama, só fala de doenças e cansaço. Cada palavra era uma bala. Mas eu não ia dar a ele a satisfação de me ver sangrar. Entendo, respondi friamente. Então você prefere uma mulher de 38 anos que não trabalha, que vive das custas do nosso filho, que gasta 2.500 por mês em futilidades, em vez da esposa que construiu tudo ao seu lado. Não é sobre dinheiro? Claro que é sobre dinheiro, Alberto. Sempre foi. E já que estamos tendo essa conversa tão honesta, vamos falar de números. Esta casa vale 800 mil.
250 mil da entrada saíram da minha herança. Tenho os comprovantes, os documentos, tudo devidamente registrado. Na minha aposentadoria, recebo 6.500 mensais. Você ganha 12 mil. Mas quem pagou a faculdade do Rafael? Quem bancou o casamento dele, aquela festa de 80 mil? Fui eu. Sandra, o que você quer? Quero justiça. Quero que você enfrente as consequências. E, principalmente, quero que Rafael saiba a verdade. Não! Ele gritou. Você não pode contar para o Rafael. Vai destruir ele. Eu não vou destruir ninguém, Alberto. Vocês já fizeram isso sozinhos. Desliguei. 2 horas depois, Rafael tocou a campainha. Estava sozinho, com olheiras profundas e expressão preocupada. Mãe, precisamos conversar. Meu coração apertou. Será que ele já sabia? Fizemos café fresco e sentamos na sala. Rafael segurava a xícara com as mãos trêmulas. Ju passou muito mal ontem. Ficamos no pronto-socorro até às 4 da manhã. Os médicos falaram em intoxicação alimentar. Seu pai também está no hospital, comentei. Eu sei. Liguei para ele. Mãe, ele está internado na mesma ala que Juliana. No mesmo hospital. Que coincidência estranha, não? Meu filho não era bobo. Seus olhos de advogado já estavam conectando os pontos. E tem mais uma coisa. Ele continuou, tirando o celular do bolso. Esta manhã, uma amiga da Ju me mandou uma mensagem estranha. Disse que precisava me contar algo importante sobre a minha esposa. Algo que ela viu há alguns meses. O que ela viu? Viu Juliana e papai juntos, em um restaurante, muito íntimos, segurando as mãos. Rafael me olhou com lágrimas nos olhos. Mãe, me diz a verdade. Você sabia de alguma coisa? Olhei para meu filho, aquele homem de 32 anos que ainda era meu menino, e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Ele merecia a verdade, mesmo que doesse, mesmo que destruísse a imagem que tinha da família. Rafael, senta aqui do meu lado. Ele obedeceu, com o rosto já se preparando para o impacto de uma bomba que ele intuía estar prestes a explodir. Ontem, antes da ceia, eu vi seu pai e Juliana juntos, no quarto de hóspedes. Na nossa casa, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael ficou imóvel, processando a informação. Então, lentamente, seu rosto começou a se contorcer em uma expressão de dor que nenhuma mãe deveria ter que testemunhar. Juntos como? Ele perguntou, a voz fraca. Da forma que você está imaginando. A xícara de café caiu das mãos dele, espalhando o líquido escuro pelo tapete persa que comprei com meu 13º salário há 15 anos. Mas naquele momento, o tapete não importava. Rafael levantou-se bruscamente, começou a andar de um lado para o outro, as mãos na cabeça. Não pode ser verdade. O papai não faria isso. A Ju não faria isso. Não comigo. Não os dois juntos. Meu filho, a amiga da Ju estava certa então, ele gritou. E eu defendi ela. Disse que eram coincidências. Disse que meu pai jamais faria algo assim. E a Ju, minha esposa, ela jurou que amava só a mim. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Meu filho, tão forte e controlado nas audiências dos tribunais, desmoronando na minha sala. Há quanto tempo você sabe, mãe? Descobri ontem. Por acaso. E o vinho? Foi você que fez alguma coisa? Não valia a pena mentir. Coloquei laxante. Uma boa dose. Queria que eles sofressem pelo menos um pouco. Para minha surpresa, Rafael não ficou bravo. Pelo contrário, uma risada amarga saiu dos lábios dele. Então foi por isso que eles passaram a noite no hospital. Justiça poética, mãe. Ele se sentou novamente, apoiando a cabeça nas mãos. 5 anos de casamento. 5 anos acreditando que tínhamos construído algo especial. E nos últimos 2 anos, ela estava com o meu pai. Rafael, nada disso é culpa sua. Não é? Ele me olhou com raiva. Talvez eu não tenha sido um bom marido. Trabalho demais, chego tarde, fico cansado. Pare com isso agora. Falei firmemente. Não existem desculpas para a traição. Você trabalha para dar a ela o estilo de vida que ela exige. Academia, roupas, restaurantes caros. E ela te agradece transando com seu pai? A crueza das minhas palavras pareceu acordar algo em Rafael. Ele se endireitou, enxugou as lágrimas e respirou fundo. Você está certa. O que eu faço agora? Agora você se levanta, busca seus documentos, vai até o seu escritório e começa a preparar o divórcio. E dessa vez, meu filho, você não vai ser generoso. Você vai lutar pelo que é seu. E o papai? Seu pai?
Isso é comigo. São 35 anos de casamento que acabaram ontem à noite. Mas primeiro, vamos resolver sua situação. Rafael passou o resto da manhã comigo. Ligou para o sócio do escritório, explicou a situação e pediu para começarem a levantar todos os bens do casal. Apartamento, carro, investimentos, tudo. Às 2 da tarde, o celular de Rafael tocou. Juliana. Amor, onde você está? Preciso conversar com você. Foi tudo um mal-entendido. Ele colocou no viva voz para eu ouvir. Mal-entendido? A voz de Rafael saiu controlada, fria. Juliana, minha mãe te viu com meu pai. Na cama. Na casa deles. O silêncio do outro lado foi absoluto. E eu sei que não foi a primeira vez. Já faz 2 anos, não é? Enquanto eu trabalhava feito um condenado para pagar suas futilidades, você estava com meu pai. Rafael, eu posso explicar? Não quero explicações. Quero que você pegue suas coisas e saia do nosso apartamento. Hoje. Agora. Você não pode me expulsar. Aquele apartamento é meu também. O apartamento, Rafael falou pausadamente, foi comprado com uma entrada de 180 mil reais que eu dei. Está no meu nome. As parcelas são pagas com o meu salário. Você não tem direito a nada. Vou processar você. Vou. Pode processar. Sou advogado, lembra? E tenho testemunhas, tenho provas. Boa sorte provando que merece algo depois de ter um caso com meu pai. Ele desligou. Olhei para meu filho com orgulho. Ali estava a força que sempre soube que ele tinha. Meu celular tocou. Alberto de novo. Sandra, Rafael está me ligando furioso. O que você contou para ele? A verdade, algo que você deveria ter feito há 2 anos. Você destruiu nossa família. Eu? Eu destruí? Alberto, você transou com a mulher do seu filho, na minha casa, e ainda tem coragem de me culpar? Sandra, por favor, vamos conversar. Vamos resolver isso. Não há nada para resolver. Nosso casamento acabou. E agora você vai pagar pelo que fez. Como assim pagar? Você vai descobrir. Desliguei e olhei para Rafael. Meu filho, preciso te pedir uma coisa. Preciso de um advogado. O melhor advogado que conheço. Rafael entendeu imediatamente. Vou ajudá-la com o divórcio, mãe. E prometo, seu pai não vai sair dessa ileso. Naquele momento, mãe e filho se uniram contra os traidores. A guerra estava apenas começando. Os 3 dias seguintes foram de intensa preparação. Rafael transformou minha sala em um escritório improvisado, com pilhas de documentos, computadores e aquela energia focada que ele tinha quando estava trabalhando em um caso importante. Mãe, preciso que você me dê todos os comprovantes que tiver. Transferências bancárias, recibos, notas fiscais, tudo que provar sua contribuição financeira ao longo desses 35 anos. Rafael instruiu, organizando pastas. Fui até meu escritório, aquele cantinho da casa onde sempre guardei minha vida organizada em arquivos. Diferente de Alberto, que vivia no caos, eu sempre fui metódica. Professora por vocação, organizada por natureza. Voltei com 3 caixas grandes. Mãe, o que é tudo isso? Rafael perguntou impressionado. 35 anos de provas, meu filho. Começamos a separar. Comprovante da entrada da casa. 250 mil reais da minha herança de família, depositados em março de 1998. Recibos da faculdade de Rafael. 180 mil pares ao longo de 5 anos. Comprovante do casamento dele. 80 mil gastos na festa em 2019. Reformas da casa. 95 mil sendo 60 mil tares do meu 13º salário acumulado. Isso é impressionante. Rafael murmurou, calculando na calculadora. Você investiu mais de 600 mil reais em bens de família ao longo dos anos. Eu sempre fui a formiga enquanto seu pai era a cigarra. Ele ganhava mais, mas gastava em carros importados, relógios, roupas caras. Eu guardava cada centavo pensando no nosso futuro. Meu celular vibrou. Mensagem de Alberto. Sandra, podemos nos encontrar? Estou com alta do hospital. Ignorei. Outra mensagem. Por favor, precisamos resolver isso civilizadamente. Rafael olhou para mim. Quer que eu responda? Não. Deixa ele sofrer um pouco. Aliás, como está a situação dele e da Juliana no hospital? Ambos tiveram alta ontem. A Ju está na casa da mãe dela. Papai está... Bem, não sei onde ele está. Provavelmente em algum hotel. Ótimo. Deixa ele sentir como é não ter uma casa. Rafael sorriu. Um sorriso triste, mas determinado. Mãe, encontrei algo interessante nos extratos bancários do papai.
Você sabia que ele vem fazendo transferências regulares de 3.000 reais por mês para uma conta? Que conta? De Juliana. A revelação me atingiu como um soco. Alberto estava bancando Juliana, com dinheiro que deveria ser da nossa família. Há quanto tempo? 18 meses. Totaliza 54.000 réis. Esse canalha, sibilei. Gastando nosso dinheiro com a amante, com a mulher do filho dele. Rafael anotava tudo. Isso é ótimo para nós. Prova dissipação de patrimônio durante o casamento. Vou usar isso contra ele. Enquanto trabalhávamos, a campainha tocou. Era Beatriz, minha irmã mais nova, que mora em Vila Velha. Sandra, Rafael me ligou e contou tudo. Vim assim que pude. Beatriz tinha 57 anos e havia passado por um divórcio traumático 5 anos atrás. Ela entendia a dor. Aquele desgraçado, ela disse me abraçando. Sempre achei o Alberto falso, mas nunca imaginei isso. Bia, preciso da sua ajuda. Você se lembra quando emprestamos 30.000 reais para o Alberto abrir aquela empresa de importação em 2015? Lembro. A empresa faliu em 6 meses e ele nunca devolveu o dinheiro. Você tem o comprovante da transferência? Tenho. Guardo tudo. Por quê? Rafael se animou. Tia, isso é perfeito. É mais uma dívida que ele tem. No divórcio, isso conta como passivo dele, não do casal. Beatriz foi para casa buscar os documentos e voltou em 2 horas com uma pasta cheia de comprovantes. Não era só o empréstimo de 30.000 reais. Havia mais. 8.000 reais que minha mãe emprestou para Alberto em 2010 e nunca foi devolvido. 15.000 de um empréstimo do meu tio em 2012. Mãe, seu pai estava acumulando dívidas com sua família e nunca te contou? Aparentemente sim. A cada documento descoberto, minha raiva crescia. Mas não era uma raiva descontrolada. Era uma raiva fria, calculada, transformada em estratégia. Rafael, quanto tempo temos antes de ele poder entrar com o divórcio? Se você não iniciar o processo, ele pode iniciar a qualquer momento. Mas temos vantagem. Eu já comecei a rascunhar a petição. Podemos protocolar amanhã. Então faça isso. Quero ser eu a entrar com o pedido. Quero que ele seja notificado oficialmente que eu estou me divorciando dele. Não o contrário. E quanto à casa? A casa fica comigo. Ele que arrume outro lugar. Rafael hesitou. Mãe, legalmente pode ser complicado. É bem de casal. Não é. Tenho como provar que a maior parte foi paga por mim. E mais, vou entrar com uma ação de indenização por dano moral. Quero que ele pague pelo que fez. Isso pode funcionar, Rafael disse pensativo. Com as provas que temos, podemos argumentar que ele dissipou patrimônio, contraiu dívidas sem seu conhecimento e ainda causou dano emocional. Trabalhamos até às 11 da noite. Quando Beatriz foi embora, e Rafael também, fiquei sozinha na sala, olhando para todos aqueles documentos espalhados. 35 anos de vida reduzidos a papéis, números, transferências bancárias. Mas naqueles papéis estava a prova da minha força, da minha dedicação, do meu valor. Alberto tinha escolhido a mulher errada para trair. Na manhã seguinte, uma segunda-feira nublada de janeiro, Rafael chegou cedo com um envelope pardo. Está pronto. A petição de divórcio. Quer ler antes de assinar? Peguei o documento. 23 páginas detalhando 35 anos de casamento, contribuições financeiras, dissipação de patrimônio e pedido de indenização por danos morais no valor de 200.000 reais. 200.000? Perguntei surpresa. Mãe, considerando tudo que ele fez, poderíamos pedir mais. Mas esse valor é estratégico. Alto o suficiente para doer, baixo o suficiente para ser concedido. Assinei sem hesitar. Às 10 da manhã, protocolamos a ação no Fórum de Vitória. Às 11, Alberto já tinha sido notificado eletronicamente. Meu celular explodiu em ligações. Ignorei todas. Às 2 da tarde, ele apareceu na porta de casa. Toquei a campainha insistentemente. Sandra, abre essa porta. Precisamos conversar. Olhei pela janela. Alberto estava desgrenhado, com a barba por fazer, roupas amarrotadas, tão diferente do homem vaidoso e arrumado que sempre foi. Não tenho nada para falar com você, gritei da janela. Como você ousa entrar com divórcio sem me avisar? E ainda pedir indenização? Você enlouqueceu? Não. Eu finalmente recuperei a sanidade. Agora sai da minha casa antes que eu chame a polícia. Minha casa também. Não por muito tempo.
Leia a petição. Tenho como provar que investi muito mais que você nesta propriedade. Isso é absurdo! Você não pode me tirar da minha própria casa. Posso e vou. E se não sair agora, vou pedir uma medida protetiva. Sei que Rafael adora uma liminar. A menção do filho fez Alberto recuar. Ele sabia que tinha perdido o apoio de Rafael. E um advogado como filho contra ele era uma arma poderosa. Sandra, por favor, vamos conversar como adultos. Adultos não transam com a mulher do próprio filho. Adultos não dissipam 54 mil reais em transferências para a amante. Adultos não acumulam dívidas escondidas com a família da esposa. O rosto dele empalideceu. Como você sabe disso? Sei de tudo, Alberto. Cada centavo que você desviou, cada mentira que contou. E agora o juiz também vai saber. Ele tentou outra abordagem, a voz ficando suplicante. Eu errei, está bem? Admito, foi fraqueza. Mas foram 35 anos juntos. Isso não conta para nada? Contava. Antes de você destruir tudo. Agora vai embora. E se eu não for? Peguei meu celular e comecei a discar. Alô, polícia? Tem um homem invadindo minha propriedade. Alberto levantou as mãos. Está bem, vou embora. Mas isso não acabou, Sandra. Tem razão. Mal começou. Ele desceu as escadas, entrou no carro e saiu em alta velocidade. 2 horas depois, Rafael me ligou. Mãe, ele acabou de contratar um advogado. Márcio Ventura. Reconheci o nome. Márcio era famoso em Vitória por atuar em divórcios litigiosos, conhecido por sua agressividade. Bom, deixa ele gastar dinheiro. Temos provas que ele não tem. Tem mais uma coisa. Juliana também entrou com divórcio contra mim hoje. E aí? Ela está pedindo pensão alimentícia de 5.000 reais mensais. Ri. Uma risada genuína de incredulidade. Pensão? Ela tem 38 anos, é saudável, formada em administração. Com que base ela pede pensão? Alegação de que se acostumou com um padrão de vida que precisa ser mantido. Isso é ridículo. É, e eu vou destruir esse argumento. Já estou preparando a contestação. Mas, mãe, tem algo que preciso te contar. O tom dele mudou, ficou mais sério. O que foi? Juliana está grávida. O mundo parou. Grávida. Há quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Dentro do período do caso com Alberto. Rafael, comecei, minha voz falhando. Eu sei o que você está pensando. Já pensei nisso também. Não sei se o filho é meu ou do papai. A dor na voz dele era devastadora. O que você vai fazer? Vou exigir teste de DNA assim que a criança nascer. Se for meu, vou assumir. Se não for, bem, isso é mais um argumento contra ela no divórcio. Meu filho, lidando com a possibilidade de que a criança da esposa poderia ser do próprio avô. A situação tinha atingido níveis de horror que eu nunca imaginei possíveis. Precisa de algo? Só de você, mãe. Só de você ao meu lado. Sempre, meu filho. Sempre. Naquela noite, sozinha em casa, olhei para o quarto que dividia com Alberto por 35 anos. A cama vazia, o armário dele ainda cheio de roupas, seu perfume ainda impregnado no ar. Levantei-me, peguei todas as roupas dele e coloquei em sacos de lixo. Todos os pertences pessoais, guardados em caixas. Mudei as trancas das portas. Alberto tinha perdido o acesso à casa. E isso era só o começo. A segunda semana de janeiro trouxe desenvolvimentos que nenhum roteiro de novela seria capaz de imaginar. Eu estava na cozinha preparando meu café da manhã quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Sandra? Aqui é Patrícia Lima. Congelei. Patrícia era a irmã mais velha de Alberto, com quem sempre mantive uma relação cordial, mas distante. Ela morava em São Paulo há 15 anos. Patrícia, como vai? Péssima. Acabei de saber do que está acontecendo. Alberto me ligou chorando. Sandra, precisamos conversar. Não há nada para conversar. Seu irmão me traiu com minha nora. Eu sei. E vim à Vitória justamente por causa disso. 2 horas depois, Patrícia estava na minha sala. Aos 65 anos, ela era uma mulher elegante, cabelos grisalhos bem cortados, roupas sóbrias. Trabalhava como contadora há 40 anos. Sandra, antes de qualquer coisa, quero que saiba. O que meu irmão fez é imperdoável. Não estou aqui para defendê-lo. Então por que está aqui? Porque preciso te contar algumas coisas que você deveria saber há muito tempo. Ela abriu uma pasta e começou a tirar documentos. Você sabia que Alberto tem outra conta bancária? Uma que ele nunca te contou? O quê?
Descobri quando ele me pediu dinheiro emprestado mês passado. Fiquei desconfiada e investiguei. Ele tem uma conta em outro banco, com movimentações regulares. Patrícia me mostrou os extratos. Meu Deus! Depósitos mensais, transferências, pagamentos. Quanto tem nessa conta? Tinha 180 mil há 3 meses. Agora tem 25 mil. Ele vem sacando grandes quantias. Para dar para Juliana? Provavelmente. Mas tem mais. Ela pegou outro documento. Um contrato. Alberto comprou um apartamento há 1 ano. Um apartamento de 320 mil euros em Vila Velha, no nome dele. Senti meu sangue ferver. Um apartamento, comprado durante nosso casamento, escondido de mim. Como você descobriu isso? Ele me pediu para ser fiadora. Eu recusei, mas guardei os documentos que ele me enviou. Sandra, esse apartamento foi a entrada para que ele pudesse ter um lugar para encontrar Juliana. Esse desgraçado gastou mais de R$500 mil em patrimônio escondido de mim? E provavelmente há mais. Conhecendo meu irmão, sempre há mais. Liguei imediatamente para Rafael. Preciso de você aqui, agora. Quando Rafael chegou e viu os documentos, sua expressão foi de choque absoluto. Isso muda tudo. Ocultação de patrimônio é gravíssima em um processo de divórcio. Ele pode ser preso? Não exatamente, mas vai ser obrigado a dividir esse patrimônio oculto e ainda pode ser condenado a pagar multa. Mãe, com isso, sua posição fica muito mais forte. Patrícia continuou. Tem mais uma coisa, e essa vai doer. O que mais poderia haver? Juliana não é a primeira. O silêncio que se seguiu foi pesado. Como assim não é a primeira? Alberto teve pelo menos 2 outros casos que eu saiba. Um há 10 anos, com uma colega de trabalho. Outro há 5 anos, com a personal trainer dele. 35 anos de casamento. E eu tinha sido enganada repetidamente. Por que você nunca me contou? Porque eu não tinha certeza. Eram rumores, suspeitas. E Alberto é meu irmão. Foi egoísmo meu, Sandra. Estou pedindo desculpas agora. Mas quando soube dessa história com Juliana, com a mulher do próprio filho dele, percebi que precisava tomar uma posição. Rafael estava digitando freneticamente no computador. Mãe, vou entrar com uma petição aditiva hoje mesmo. Vou incluir o apartamento, a conta escondida, tudo. E vou pedir quebra de sigilo bancário total do papai. Consegue isso? Com essas provas? Consigo. E tia Patrícia, preciso que assine uma declaração atestando tudo isso. Já escrevi. Está aqui. Patrícia entregou 3 páginas datilografadas, detalhando tudo o que sabia sobre as traições de Alberto, os bens ocultos e as dívidas. Você sabe que isso vai explodir sua família, não é? Perguntei. Minha família já explodiu. Alberto fez isso sozinho. Agora é hora de ele pagar. Naquela tarde, protocolamos a petição aditiva. À noite, Alberto apareceu novamente na porta, dessa vez acompanhado de seu advogado. Senhora Sandra, sou o Dr. Márcio Ventura. O advogado se apresentou. Precisamos conversar sobre um acordo. Não faço acordos com traidores. A senhora está sendo radical. Isso só vai prolongar o processo e aumentar custos para ambos os lados. Deixe aumentar. Tenho tempo e dinheiro. Sandra! Alberto interrompeu. Como você pôde envolver minha irmã nisso? Patrícia não tem nada a ver com nossos problemas. Ela tem sim. Ela é testemunha das suas falcatruas. E agora todos vão saber quem você realmente é. O advogado tentou outra tática. Senhora Sandra, meu cliente está disposto a oferecer uma divisão de 60-40 dos bens. A senhora fica com 60%. Não quero 60%. Quero 100% do que é meu. E isso inclui o apartamento em Vila Velha que ele comprou escondido. O rosto de Alberto ficou branco como papel. Como você sabe disso? Sei de tudo, Alberto. Cada segredo sujo que você tentou esconder. E o juiz também vai saber. Dr. Márcio olhou para Alberto com uma expressão de quem acabou de descobrir que o cliente mentiu para ele. Senhor Alberto, o senhor tem um imóvel não declarado? Alberto gaguejou. É que foi um investimento durante o casamento? O advogado perguntou, já calculando o estrago. Sim, mas não há mas. Isso é ocultação de patrimônio. Senhor Alberto, o senhor me colocou em uma posição extremamente complicada. O advogado se virou para mim. Senhora Sandra, precisamos remarcar essa conversa. Preciso revisar o caso com meu cliente. Não há nada para revisar. Nos vemos no tribunal. Depois que foram embora, Rafael me abraçou. Mãe, você foi incrível. Papai está sem chão. Ele merece.
cada segundo de sofrimento. Mas o universo ainda tinha mais uma carta na manga. A terceira semana de janeiro começou com uma surpresa que ninguém esperava. Acordei com meu celular explodindo de mensagens. Beatriz, Patrícia, ex-colegas de trabalho, até vizinhos que há anos não falavam comigo. Abri o WhatsApp. Uma mensagem de Beatriz. Sandra, você viu o grupo das esposas? Não fazia ideia do que ela estava falando. Que grupo? O grupo de WhatsApp das esposas do condomínio. Alguém vazou tudo. Meu coração disparou. Entrei no grupo que raramente checava. E lá estava. Prints de conversas entre Alberto e Juliana. Mensagens explícitas, fotos, declarações de amor. Tudo exposto para as 47 mulheres do condomínio Parque das Águas, onde morávamos há 15 anos. Quem havia vazado? Como conseguiram as conversas? A resposta veio rápido. Uma mensagem privada de Márcia, vizinha do apartamento 302. Sandra, fui eu que vazei. Achei o celular velho do Alberto no lixo da área de serviço do prédio semana passada. Curioso, não? Resolvi ligar e descobri tudo. Desculpa ter exposto assim, mas achei que você merecia que todos soubessem o tipo de homem que ele é. Fiquei dividida entre gratidão e horror. Por um lado, a verdade estava exposta. Por outro, minha vida privada tinha virado fofoca de condomínio. Rafael chegou correndo. Mãe, isso viralizou. Já tem mais de 300 pessoas compartilhando. Como assim viralizou? Alguém do grupo compartilhou para outros grupos. Agora está em grupos de moradores de Vitória, grupos de fofoca local. Tem até gente comentando no Facebook. Peguei meu notebook e abri as redes sociais. Rafael estava certo. As mensagens entre Alberto e Juliana estavam em todo lugar. Pessoas comentando, compartilhando, julgando. Olha a audácia de trair a mulher com a nora. 35 anos de casamento jogados no lixo. E o filho? Coitado. Descobrir que a esposa trai com o próprio pai. Alberto me ligou desesperado. Sandra, você precisa fazer parar isso. Minha reputação está destruída. Sua reputação? E a minha? E a do Rafael? Isso vai prejudicar meu trabalho. Já recebi ligações de clientes cancelando contratos. Problema seu. Você criou essa situação. Foi você que vazou? Foi sua vingança? Não fui eu, mas não vou fingir que não estou satisfeita com o resultado. Desliguei. Juliana também estava passando pelo inferno público. Rafael me contou que a mãe dela ligou furiosa, exigindo explicações. A família de Juliana, tradicionalmente religiosa, estava escandalizada. Mas o pior ainda estava por vir. 3 dias depois, recebi uma ligação de um número de São Paulo. Uma jornalista de um site de notícias locais. Senhora Sandra, meu nome é Carla Mendes. Estamos fazendo uma matéria sobre traição familiar e ficamos sabendo do seu caso. Gostaria de dar uma entrevista? Absolutamente não. Entendo sua posição. Mas a senhora sabe que a história já está circulando, certo? Com ou sem sua versão, vamos publicar. Não gostaria de ter a oportunidade de contar seu lado? Pensei por um momento. Ela tinha razão. A história já estava pública. Por que não controlar a narrativa? Vou pensar. Conversei com Rafael. Mãe, acho arriscado. Pode complicar o processo. Ou pode fortalecer nossa posição. Opinião pública importa. E eu tenho 35 anos de história para contar. Se for fazer, deixa eu revisar tudo antes. Aceitei a entrevista. Mas impus condições. Seria por escrito, eu revisaria antes da publicação. E meu rosto não seria mostrado. A matéria saiu 1 semana depois. Traída aos 60. Professora aposentada expõe marido que a trocou pela nora. A entrevista era poderosa. Contei sobre os 35 anos de dedicação. Os 250 mil reais da herança investidos na casa, o sacrifício da carreira, tudo. Falei sobre a dor de ver seu marido com a mulher do seu filho, sobre a humilhação de descobrir na véspera de Natal. A matéria explodiu. Em 2 dias tinha 500 mil visualizações, comentários aos milhares, a maioria me apoiando. Essa mulher é uma guerreira. 35 anos dedicados e recebe isso? Absurdo! Espero que ela tome tudo dele no divórcio. Mas também havia comentários negativos. 2 pessoas adultas fizeram uma escolha. Ela precisa superar. Expor assim é mesquinho. Deveria resolver em privado. Alberto me ligou novamente, dessa vez aos gritos. Como você ousa? Dei entrevista. Agora todo mundo sabe. Perdi 3 clientes hoje. 3! Bom,
Talvez agora você entenda uma fração do que destruiu. Você vai pagar por isso. Vou processar você por danos morais. Ri. Me processe. Adiciona na pilha de processos. E boa sorte provando danos quando tudo que falei é verdade. O advogado dele, Dr. Márcio, me ligou em seguida, mais calmo. Senhora Sandra, essa exposição pública está prejudicando as negociações. Meu cliente está disposto a aumentar a oferta, 70% dos bens para a senhora. Ainda é não. A senhora está sendo irracional. Estou sendo justa. E se seu cliente continuar insistindo, a próxima entrevista vai incluir detalhes sobre as contas bancárias escondidas e o apartamento em Vila Velha. Silêncio. A senhora é uma negociadora dura. Não. Sou uma mulher que foi paciente demais por tempo demais. A exposição pública mudou completamente a dinâmica. Alberto, antes arrogante, estava acuado. Juliana, que tentava se fazer de vítima, agora era vista como a vilã. E eu, que poderia ser vista como a esposa amargurada, era a guerreira que todos apoiavam. Rafael aproveitou o momento. Mãe, o juiz marcou audiência de conciliação para a semana que vem. Com toda essa repercussão, papai vai estar sob pressão para aceitar um acordo favorável a você. Não quero acordo, eu sei, mas vamos ouvir o que eles têm a oferecer. Na audiência de conciliação, no Fórum de Vitória, a sala estava tensa. Alberto sentado com o Dr. Márcio, eu com Rafael. O juiz Dr. Fernando Costa, um homem de 55 anos, conhecido por sua imparcialidade, leu os autos. Bem, temos aqui um caso bastante peculiar. Ele começou escolhendo as palavras. Dr. Márcio se adiantou. Excelência, meu cliente reconhece seus erros e está disposto a fazer uma proposta generosa. Estou ouvindo. 80% dos bens para a senhora Sandra. E desistência mútua de indenizações por danos morais. Olhei para Alberto. Ele estava destruído. Magro, olheiras, a postura curvada de quem perdeu tudo. Parte de mim sentiu pena. Apenas parte. Não aceito. O juiz me olhou surpreso. Senhora Sandra, 80% é uma oferta extremamente favorável. Quero 90%. E os 200 mil reais de indenização. Isso é impraticável. Dr. Márcio protestou. Então nos vemos no julgamento. O juiz suspirou. Vou dar mais uma semana para as partes pensarem. Próxima audiência, dia 5 de fevereiro. Saímos do fórum. Alberto me alcançou no estacionamento. Sandra, por favor, você já ganhou. Já me destruiu publicamente, financeiramente, familiarmente. O que mais quer? Olhei nos olhos dele. Aqueles mesmos olhos que um dia me fizeram apaixonar. Quero que você sinta exatamente o que me fez sentir. Cada gota de humilhação, cada centavo perdido, cada noite sem dormir. Quero que você pague, completamente. E me virei, deixando-o sozinho no estacionamento. A guerra continuava. Fevereiro chegou trazendo o calor sufocante típico de Vitória e novidades que ninguém esperava. Rafael me ligou em uma tarde de terça-feira com a voz tensa. Mãe, Juliana perdeu o bebê. Sentei-me lentamente no sofá. Por mais que eu desprezasse aquela mulher, a perda de uma criança é algo que não desejo nem ao meu pior inimigo. Como? Aborto espontâneo. Ela estava no 3º mês. Os médicos disseram que foi o estresse da situação toda. Como você está? Confuso. Se o bebê fosse meu, eu estaria devastado. Mas agora nunca vou saber. E isso me deixa vazio. Sinto muito, meu filho. Eu também. Mas, mãe, tem algo mais. Juliana quer conversar comigo, pessoalmente. Você vai? Acho que sim. Preciso de respostas. 2 dias depois, Rafael me contou sobre o encontro. Eles se encontraram em um café neutro, longe de olhares curiosos. Ela chorou muito, Rafael me disse. Disse que se arrependia de tudo, que nunca imaginou que as coisas chegariam a esse ponto. E você acreditou? Não sei, mas ela me contou algo que mudou tudo. O caso com papai começou porque ele foi até ela. Disse que eu estava negligenciando minha família, que ela merecia mais atenção. Ofereceu a ela o que eu não estava dando: tempo, presença, dinheiro. Minha raiva aumentou. Alberto não só tinha traído a mim e ao filho, mas havia manipulado Juliana. Ela ainda é culpada, ponderei, mas entendo melhor agora. Ela me disse mais uma coisa. O bebê, ela tinha certeza que era do papai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Como ela sabia? Pelas datas. Nós mal tínhamos relações nos últimos meses. Eu estava sempre trabalhando.
E ela e o papai, bem, eram mais frequentes. A dor na voz do meu filho partia meu coração. Rafael, estou bem, mãe. Na verdade, estou aliviado. Aliviado por não ter uma criança me ligando a essa situação para sempre. Aliviado por poder recomeçar sem amarras. E o divórcio dela? Ela desistiu da pensão. Aceitou sair sem nada. Só quer acabar logo com isso. Juliana estava destruída. Perdera o bebê, o casamento, a reputação e a família. Sua mãe tinha renegado ela publicamente em um post no Facebook que viralizou. Não reconheço mais minha filha. O que ela fez é imperdoável. Quanto a Alberto, a situação dele piorava a cada dia. Patrícia me ligou contando as novidades. Sandra, ele perdeu o emprego. A empresa demitiu ele por justa causa, alegando que a exposição pública estava prejudicando a imagem corporativa. Sério? Ele está morando no apartamento de Vila Velha, aquele que comprou escondido. Mas está tendo dificuldades em pagar as contas. Sem salário, só com a rescisão, o dinheiro não vai durar muito. Senti uma pontada de satisfação. Não era prazer no sofrimento alheio. Era justiça sendo feita. A audiência de 5 de fevereiro chegou. Desta vez, Alberto apareceu com um advogado diferente. Dr. Márcio tinha abandonado o caso, provavelmente por falta de pagamento. O novo advogado, um homem jovem e inexperiente chamado Dr. Paulo, tentou argumentar. Excelência, meu cliente está em situação financeira difícil, perdeu o emprego, está com dívidas. Dívidas que ele mesmo criou, ocultando o patrimônio. Rafael contra-argumentou. Minha cliente, ao contrário, manteve sua vida financeira transparente por 35 anos. O juiz analisou os documentos. Senhor Alberto, vejo aqui que o senhor tem um apartamento em Vila Velha, avaliado em R$320 mil. Tem uma conta bancária com R$25 mil. E ainda assim, alega não ter condições de pagar a indenização? Excelência, o apartamento está financiado, a conta é tudo que me resta. O senhor deveria ter pensado nisso antes de ocultar bens e dissipá-los durante o casamento. O juiz bateu o martelo. Sentença. 85% dos bens do casal para a senhora Sandra Lima, incluindo a casa na Praia do Canto. 15% para o senhor Alberto Lima. Além disso, condeno o senhor Alberto a pagar R$150 mil de indenização por danos morais à senhora. Sandra, valor a ser pago em até 12 meses. Alberto ficou pálido. Excelência, isso é tudo que tenho. Decisão está tomada. Podem se retirar. Saímos do fórum vitoriosos. Rafael me abraçou forte. Conseguimos, mãe. Conseguimos. Sim, meu filho. Conseguimos. Mas a vitória tinha um gosto agridoce. Não era a alegria que eu sentia. Era alívio. Alívio de que a justiça, mesmo que tardia, tinha sido feita. Uma semana depois, Alberto me ligou. Pela primeira vez em meses, atendi. Sandra. A voz dele saiu quebrada. O que você quer? Quero me desculpar. De verdade. Sei que não muda nada, mas preciso que você saiba. Eu errei. Destruí nossa família. Destruí nosso filho. Destruí você. E agora estou pagando o preço. Está mesmo? Perdi tudo. O emprego, a reputação, o respeito do meu filho. Juliana me bloqueou. Patrícia não fala mais comigo. Estou sozinho. Bom, agora você sabe como eu me senti quando descobri a traição. Eu mereço. Cada segundo deste inferno eu mereço. Pela primeira vez, ouvi genuíno arrependimento na voz dele. Alberto, você jogou fora 35 anos. Por quê? O que Juliana tinha que eu não tinha? Nada. Ela não tinha nada. Foi ego, Sandra. Ego de homem velho querendo se sentir jovem de novo, querendo provar que ainda era desejável. Fui um idiota. Foi. Você vai me perdoar algum dia? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não sei. Talvez com o tempo eu consiga não sentir mais raiva. Mas perdoar? Esquecer? Nunca. Entendo. Alberto, vou te dar um conselho. Use esse tempo sozinho para se tornar uma pessoa melhor, porque o homem que você é agora não vale nada. Eu sei. Desliguei. Rafael me olhou com admiração. Mãe, você é forte demais. Não, meu filho. Só estou cansada de ser fraca. Os próximos meses foram de reconstrução. A casa foi transferida completamente para o meu nome. Alberto vendeu o apartamento de Vila Velha para pagar parte da indenização. O resto ele pagaria em parcelas. Juliana voltou para São Paulo, para morar com uma prima.
Soube que começou terapia e estava tentando reconstruir sua vida longe de Vitória. E eu voltei a viver. 6 meses depois da sentença, em um agosto fresco e ensolarado, acordei com uma sensação diferente. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com paz. A casa estava silenciosa, mas não era mais um silêncio pesado de mágoas. Era um silêncio tranquilo meu. Tomei café na varanda, observando o mar ao longe, e pensei em tudo o que havia acontecido. Beatriz apareceu no meio da manhã. Vim te buscar. Temos compromisso. Que compromisso? Surpresa! Ela me levou até um salão de beleza novo no centro de Vitória. Vamos renovar, irmã. Cabelo, unhas, pele. Você merece. Passamos a tarde inteira lá. Cortei o cabelo mais curto, tingiram uns reflexos dourados que iluminaram meu rosto. Fiz as unhas de um vermelho vibrante que nunca tive coragem de usar antes. Tratamento facial que me fez sentir renovada. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher diferente. Ainda eram os mesmos 60 anos, mas com um brilho nos olhos que há tempos não via. Você está linda, Beatriz exclamou. E sabe o melhor? Você está livre. Livre. A palavra ecoou em mim. Eu estava realmente livre. Rafael me ligou à noite. Mãe, adivinha? O quê? Consegui um caso grande. Uma empresa multinacional me contratou como consultor jurídico. Salário de 35 mil reais mensais. Rafael, meu filho, estou tão orgulhosa. E tem mais, conheci alguém. Meu coração saltou. Conheceu? Ela é advogada também, se chama Marina. Trabalhamos juntos em um caso e... Mãe, ela é especial, diferente de tudo que conheci. A alegria na voz dele era contagiante. Quando vou conhecê-la? Que tal sábado? Vou levá-la para almoçar com você. Adoraria. No sábado, Marina era tudo o que Rafael tinha dito. E mais, uma mulher de 33 anos, inteligente, bem-humorada, com aquele olhar direto de quem sabe o que quer da vida. E o mais importante, o jeito como ela olhava para meu filho era genuíno. Senhora Sandra, ela disse, apertando minha mão com firmeza. Rafael me contou tudo que a senhora passou. Quero que saiba que admiro muito sua força. Obrigada, Marina. E por favor, me chama de Sandra. Almoçamos na varanda da minha casa. Conversa fluiu naturalmente. Risos preencheram o espaço que antes era ocupado por tensão. Vi meu filho feliz de verdade e percebi que valeu a pena cada momento da luta. Depois que foram embora, sentei-me sozinha na sala e olhei ao redor. Aquela casa tinha sido palco de tanta dor, mas agora estava se enchendo de novas memórias. Patrícia me ligou. Sandra, estou indo para Vitória no próximo mês. Vamos jantar? Claro! Será ótimo te ver. E... Alberto me pediu para te dar um recado. Meu corpo enrijeceu. O que ele quer? Ele terminou de pagar a indenização. A última parcela será depositada semana que vem. E ele quer te agradecer. Agradecer? Ele disse, agradeça a Sandra por não ter me destruído completamente. Ela poderia ter feito muito pior. Fiquei em silêncio, processando. Como ele está? Conseguiu um emprego novo. Nada comparado ao que tinha, mas está reconstruindo. Começou terapia. Está diferente, sabe? Mais humilde. Fico feliz que ele esteja tentando melhorar. Sandra, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você o ama ainda? Pensei cuidadosamente. Eu amei o homem que pensei que ele era. Não amo o homem que ele realmente é, mas também não o odeio mais. Simplesmente segui em frente. É uma resposta sábia. Aprendi a ser sábia da pior forma possível. Um mês depois, fiz algo que nunca imaginei fazer. Voltei a trabalhar. Não como professora de escola, mas como tutora particular. 3 alunos por semana, ajudando com português e redação. Não era pelo dinheiro. Os $6.500 da aposentadoria mais a parte da venda do apartamento de Alberto me deixavam confortável financeiramente. Era pela sensação de ser útil novamente, de ter propósito. Uma das alunas, Carla, de 16 anos, me fez uma pergunta um dia. Professora Sandra, é verdade que a senhora passou por um divórcio difícil? É verdade. E como a senhora superou? Olhei para aquela menina, com a vida toda pela frente, e pensei na melhor resposta. Não foi superação rápida, Carla. Foi um processo. Chorei muito, senti raiva, dor, humilhação. Mas em algum momento percebi que poderia escolher.
ficar presa naquela dor ou usar ela como combustível para reconstruir minha vida. Escolhi reconstruir. A senhora se arrepende de ter sido tão dura com ele? Não, porque não fui dura. Fui justa. Existe uma diferença. Se ele pedisse para voltar, sorri. Nunca voltaria. Não porque eu odeio, mas porque me respeito demais para aceitar menos do que mereço. Em novembro, 1 ano após a descoberta da traição, fiz uma viagem para Minas Gerais com Beatriz. Visitamos cidades históricas, comemos comidas deliciosas, conversamos sobre vida, sobre recomeços, sobre o futuro. Sandra, você está radiante, Beatriz comentou enquanto caminhávamos por Ouro Preto. Estou me sentindo bem. Pensando em namorar de novo? Ri. Não sei. Talvez um dia, mas agora estou bem sozinha. Aprendi a me gostar, a curtir minha própria companhia. Isso é lindo, irmã. De volta à Vitória, Rafael me chamou para um jantar especial. Chegando ao restaurante, encontrei não só ele e Marina, mas também Patrícia e até algumas ex-colegas de trabalho do tempo de professora. O que é isso? Perguntei confusa. Rafael se levantou com uma taça na mão. Mãe, este jantar é para celebrar você, para celebrar sua força, sua resiliência, sua vitória. Você nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para lutar pelo que é certo. As lágrimas vieram, mas eram lágrimas de felicidade. Obrigada. Obrigado a todos vocês por estarem ao meu lado. Marina se levantou em seguida. Sandra, me permita dizer algo como alguém que acabou de entrar nesta família. Rafael me contou toda a história, e eu quero que saiba, você é um exemplo para todas as mulheres. Mostra que idade não define força, que traição não define valor, que podemos nos reerguer, não importa quão profunda seja a queda. Os aplausos ecoaram pelo restaurante. Naquela noite, voltando para casa, parei na varanda e olhei para o mar. Lembrei do Natal de 2024, do momento que descobri a traição, do brinde envenenado, de toda a guerra que se seguiu. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi por curiosidade. Sandra? Era Alberto. Alberto, eu só queria te desejar boa noite. E te agradecer. Agradecer pelo quê? Por ter sido forte onde eu fui fraco, por ter me forçado a encarar as consequências. Hoje sou uma pessoa melhor por causa disso. Alberto, você se tornou uma pessoa melhor porque escolheu mudar. Não me dê crédito por suas escolhas. Mesmo assim, obrigado. E desculpa. Por tudo. Boa noite, Alberto. Desliguei e bloqueei o número. Não por raiva, mas porque aquele capítulo estava encerrado. Entrei em casa, tranquei a porta e sorri. Meu nome é Sandra Lima. Tenho 60 anos e moro em Vitória, Espírito Santo. Fui traída da pior forma possível, mas não deixei que a traição me definisse. Lutei, venci e, mais importante, me reencontrei. E se você chegou até aqui na minha história, obrigada por ter me acompanhado nessa jornada. Deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal para mais histórias de superação e resiliência e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que acreditam que nunca é tarde para recomeçar. E lembre-se, você é mais forte do que imagina, sempre.